Olá, meus amigos, tudo bem? Me chamo Caio e gostaria de falar um pouco sobre a questão política que está envolvendo nosso país, né? Bolsonaro e Lula empataram e isso não é novidade para muita gente que aconteceria, né? Inclusive para mim. Eu já sabia que isso poderia acontecer e eu acredito que você também, tá? Mas o que me chama a atenção bastante é que o Bolsonaro, ele conquistou muitos votos, digamos assim. Eu me arrisco a dizer que é uma porcentagem que passa de dezenas, né, de pessoas que votaram em Bolsonaro simplesmente por conta do cristianismo, né, por conta das coisas de Deus, né? E isso me preocupa um pouco, tá? Porque você que está assistindo esse vídeo, que começou a achar que eu já estou falando besteira, peço que você escute os meus argumentos, né? Para você ver se há algum sentido, alguma coerência ou não, tá? Eu não gostaria de falar o meu ponto de vista sem antes citar a palavra de Deus para que eu busque algum embasamento naquilo que eu estou dizendo, tá? E você faz o seu julgamento, tá? No livro de Marcos, no capítulo 12, a partir do versículo 13, onde tem um título dizendo o pagamento de impostos a César. Diz assim: mais tarde enviaram Jesus alguns fariseus e herodianos. Estou lendo aqui a versão, a nova versão internacional, tá? Fariseus e herodianos para apanharem em alguma coisa o que ele disse. Estavam tentando pegar Jesus no contrapé, né? Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensina o caminho de Deus conforme a sua verdade. É certo pagar impostos a César ou não? Devemos pagar ou não? Naquela época, os judeus eles eram escravos de Roma, digamos assim, né? Eles estavam ali dominados por Roma. Era Roma que governava eles, né? Pilatos, Herodes, que era o rei e tudo mais. Então vamos lá. Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário, para que eu veja. Lhe trouxeram a moeda, e ele lhe perguntou: de quem é esta imagem que está na inscrição? Lhe responderam: de César. Então Jesus lhe disse: deem a César o que é de César, o que é Deus, o que é de Deus. O embasamento e a leitura que eu faço desse texto é com relação à mistura em que os cristãos estão fazendo entre o que é de Deus e o que é dos homens. Tá? A política é uma coisa, não vou explicar o que é política, tá? O termo é muito abrangente, né? Mas o que eu posso dizer é que a política hoje está nas entranhas do cristianismo, né? Os cristãos passaram a misturar as coisas, né? Com muitos discursos e argumentos mentirosos, persuasivos, né? E que, infelizmente, a população, em sua maioria, são pessoas desinformadas. São pessoas que acabam se deixando levar por muitas informações que, às vezes, são mentirosas, às vezes são verdadeiras, às vezes têm meias verdades, né? E tudo isso demonstra falta de convicção naquilo que se crê. Por quê? O que é um presidente? O que é um político, um senador, um deputado? É alguém que simplesmente vai representar a gente como um funcionário. Nós vamos pagar para que eles façam trabalho para a gente, tá? Antes de mais nada, eu quero reforçar que eu não votei em político algum, só votei em um, apenas um, tá? O resto eu anulei os meus votos. Isso é um direito que me assiste, tá? Então, as pessoas, muitas delas, passaram a votar por conta daquilo que aqueles políticos acreditam, ou por influências que podem acontecer no mundo pela ausência ou presença de tal político, né? E, como eu falei, o político ele nada mais é que um empregado nosso, ele vai trabalhar em prol da melhoria de vida da população, tá? Eu não tenho muita experiência com a política na vivência, né? Mas
E de forma minoritária, eu trago uma comparação com um síndico, né? Eu fui um tempo síndico de condomínio e eu não ganhei nenhum centavo por isso. Eu pegava o dinheiro, fazia o recolhimento, né? E aí a gente fazia o repasse de pagar dívidas e coisas que o Vale. Eu era muito jovem na época, né? E, sinceramente, não me veio à mente nem tirar nenhum centavo daquilo, né? E essa é a política, essa é a visão que o político deve ter. No Brasil, sabemos que a maioria deles que estão no poder, e eu arrisco dizer que muitos cristãos também conhecem a Cristo, entraram no poder, nesse mundo da política, e vislumbraram coisas que eles nunca viram, que era a questão do dinheiro, dinheiro rápido, dinheiro, muito dinheiro aparecendo, dinheiro fluindo como um rio sem fim, né? E a partir daqueles momentos, eu creio que muitos deles perceberam que aquilo podia ser um meio de vida. Eles não estão mais olhando é, a questão da mudança, né, de ter algum objetivo de melhorar a vida da população, seja infraestrutura, investimentos e coisas que o valha. Eu falo isso para o pessoal que é deputado, senador, né, entendeu? Governador, né? E muitos deles, que eu acredito que possam fazer bons trabalhos, não são cristãos, né? Porque no fim de tudo, o trabalho tem que ser feito como um funcionário competente e não como um cristão ou não cristão. Eu peço que vocês entendam o meu ponto de vista. Se você vai a uma padaria comprar um pão, você tem duas padarias. Tem uma padaria que é de um cristão e o outro que é de um não cristão. O pão do não cristão é melhor do que o pão do cristão. Você vai comprar onde o pão? Aí é uma escolha sua, entendeu? Mas eu creio que a maioria vai optar por comprar o pão do não cristão, tá? Seja por N motivos. Porque o cristão tenha comprado farinha de trigo na mão de outro cristão, que às vezes não é bom, ou, enfim, isso não vem ao caso, tá? Mas que, é, trazendo para essa situação da política, é entender que o trabalho ele tem que ser feito com competência. O que vai ser dominante, o que vai ser importante ao fim de tudo, é o trabalho bem feito. Ah, se ele não importa, a convicção dele é o que pouco importa. Você conhece o político, né? Você conhece a vida dele na intimidade? Só Deus conhece. De repente, aquele que diz que vai favorecer o cristianismo, ele é pior do que o outro, entendeu? E no meio de todas essas manifestações públicas das pessoas tentando divulgar o não político, existem muitas mentiras, tá? Muita gente que diz assim, por exemplo, trazendo para essa votação, muitos cristãos foram influenciados pelo medo, né? E de Lula tomar o poder e o cristianismo, as igrejas serem fechadas. Já vi isso, o pessoal fala isso, porque vão criar emendas que vão proibir que a igreja, entendeu? Aquilo foi uma mentira que foi pulverizada ali no meio cristão e por uma coisa que pode ser usada como uma ferramenta de convencimento, eles divulgam para outros também, fazendo com que a mentira entre no meio, tá? E a mentira é um dos pecados que mais o Senhor abomina, porque no último livro, no último capítulo de Apocalipse, você pode ler e você vai ver que todos aqueles que praticam a mentira têm o seu lugar garantido no lago de fogo e enxofre, tá? Eu estou trazendo o evangelho no meio dessa situação para poder me identificar com os cristãos com isso, né? Não quero que vocês tomem a decisão de votar pelo Lula. Eu quero que vocês votem pensando na política, naquilo que vocês acreditam que pode ser melhor para vocês, tá? Que vocês coloquem, né, as coisas de Deus à parte disso. Política é uma coisa, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, tá certo? Eu gostaria de deixar isso muito bem claro para vocês, né? E se possível, você que assistiu até aqui, compartilhasse com outras pessoas, outros cristãos, para que eles venham, no mínimo, despertar uma reflexão para isso, tá? E deixa eu curtir também para que mais pessoas venham ser alcançadas por isso também, tá? Que a gente venha voltar pensando no melhor para o nosso país em termos de infraestrutura e no geral para o povo, tá bom?
Forte abraço para vocês e fiquem com Deus.